E o Palmeiras está eliminado da Libertadores da América. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores e aponta culpados. Leila Pereira tem enorme culpa no cartório. Bora falar também sobre Renato Augusto, o meio atacante do Corinthians, ainda não iniciou discussão para renovação de contrato e tem proposta de um clube brasileiro e outro da Major League Soccer. Preciso te contar também se existe alguma chance de Lucas Moura jogar no Flamengo. Conversei com o empresário do atleta e trago mais detalhes. Já a 777 pagou somente uma parte daquilo que deve pela compra do Vasco. O Vasco pode levar esse caso adiante e abrir mão da gestão da 777. Falam ainda sobre Mariano, lateral direito do Galo, com proposta, contato de clube brasileiro e proposta do exterior, tudo sobre um atacante do Cruzeiro que será comprado em definitivo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de aposta ganha, a casa que te dá R$ 5 para começar a apostar. Para isso basta você clicar no link e fazer o seu cadastro, automaticamente já aparece essa grana de R$ 5. Bora mostrar jogos dessa sexta e sábado. Logo mais tem Atlético Goianiense e Ituano, vou de vitória do Atlético, CRB e Ceará, vou de vitória do CRB, ambas as partidas pela Série B. Já no sábado, dois grandes jogos do Brasileirão envolvendo cariocas e paulistas, Vasco e da Gama em São Paulo, em São Januário, eu vou de Vasco, Corinthians e Flamengo, na Neoquímica Arena, vou de empate. E você manja de futebol, gosta de dar seus palpites, então vem se divertir comigo na Aposta Ganha. Para participar é simples, clica no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro, automaticamente você já ganha R$ 5 para começar a apostar. Dá para fazer apostas a partir de R$ 1. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação exclusiva sobre o número de vendas do Manto da Massa em seu primeiro dia. Ao longo da quinta-feira foram negociados 25 mil modelos, ou 25 mil unidades, né? A expectativa era de um número um pouco superior, ainda assim o Galo segue otimista para chegar ou alcançar pelo menos 100 mil camisas vendidas. Vale a lembrança de que nessa temporada trata-se de uma camisa de goleiro. Quero contar também que o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou patrocínio de R$ 90 milhões da PixBet, contrato de 2 anos, promoplata passa a valer a partir de janeiro de 2024, o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro, e olha que é por uma propriedade bem menos importante do que é no peito. Já o Boca Juniors, finalista da Libertadores da América, vai para sua 12ª final, um recorde na competição. Tem ainda 6 títulos, não vence desde 2007. Se passar pelo Fluminense e se sagrar campeão, vai se igualar ao Independente, o maior campeão da Libertadores. Por falar em títulos, queria contar que os argentinos têm 25 taças contra 22 do Brasil. O Brasil vem de 4 conquistas consecutivas, a Argentina não tem um campeão desde 2018. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, quero trazer novidades a respeito de Fernando, atacante de só 18 anos de idade, que tem arrebentado com a camisa do time sub-20, ele é o artilheiro máximo da equipe, não só no sub-20, mas se somar todas as outras categorias. Jogador que pertence ao Água Santa, time time da cidade de Diadema, próximo a São Paulo. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com um dirigente do Água Santa para saber se existe alguma negociação para que o atleta fique em definitivo no Cruzeiro. Vale a lembrança de que a Raposa tem a prioridade na compra, pagando R$ 650 mil por 50% dos direitos econômicos. Essa pessoa do Água Santa me assegurou que o Cruzeiro já avisou que vai adquirir o atleta a partir de dezembro, pagando esses 650 mil. É bom que o Cruzeiro corra mesmo. Recentemente, clubes da Europa sondaram o Água Santa em relação a essa compra. Como o Cruzeiro tem a prioridade, basta fazer o pagamento para ficar com um atleta que tem 23 gols em 39 partidas na atual temporada, ganha apenas R$ 6 mil por mês e vai assinar um contrato com o Cruzeiro em definitivo, certamente com um vínculo e com salários bem maiores, até porque a ideia do Cruzeiro é passar a utilizá-lo no time principal depois da Copa São Paulo de 2024. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro. Queria te contar um pouquinho sobre a situação de Mariano, lateral direito de 37 anos de idade, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro. Já contei para vocês aqui no canal que o Galo vai definir sobre a renovação de contrato de atletas cujos vínculos se encerram no fim dessa temporada um pouco mais para frente. O mesmo exemplo vale para o Mariano. Mas, recentemente, o lateral que tem sido titular
Nos últimos 7 jogos do Galo ele foi titular em 6. O Mariano recebeu uma sondagem de um clube brasileiro e uma proposta de um time da Turquia. O Mariano já passou com sucesso para o Galatasaray, foram 3 temporadas por lá. O time da Turquia que está interessado não faz parte dos gigantes, mas está disposto a colocar uma grana importante. Já o clube brasileiro, o que eu posso contar para vocês é que a sondagem partiu de um técnico de um clube grande que entrou em contato com o próprio Mariano, perguntando sobre a situação dele e perguntando também se pode fazer uma proposta nos próximos dias. O Mariano disse que vai dar prioridade ao Galo se não houver acordo na renovação do contrato, aí sim ele estaria disposto a escutar por propostas. Hora de falar sobre a 777. A empresa que comprou o Vasco segue dando mancada. No dia 4 de setembro, venceu o prazo para que a 777 fizesse um aporte de 120 milhões de reais. Só para lembrar, no ano passado a 777 comprou o Vasco e prometeu pagar 700 milhões de reais por 70% das ações, além de assumir outros 700 milhões em dívida, beleza? No ano passado foram aportados 190 milhões. E nesse ano fazia parte desse pacote de compra de 700 milhões de reais, mais um aporte de 120 milhões. A data para o pagamento desses 120 milhões era de 4 de setembro. Não houve a quitação, passou-se para 23 de setembro, também não houve o pagamento. Nesse dia 5 de outubro, venceu o último prazo, era o prazo final, sob o risco de o Vasco poder assumir o percentual da SAF que pertencia à 777. Pois bem, a 777 pagou apenas uma parte daquilo que devia. Os 120 milhões se transformaram em 126 milhões com juros e correção monetária. 777 alega que durante a janela de transferências fez um adiantamento de 16 milhões de reais, ou seja, a dívida atualizada era de 110 milhões. O depósito nessa quinta foi de apenas 38 milhões e meio de reais, restam ainda 71 milhões e meio de reais e a promessa da 777 é que a quitação será feita na manhã dessa sexta-feira. Se não houver o pagamento, o Vasco vai analisar a possibilidade de retomar os 19% da SAF que já pertence à 777. A grande verdade é que o Vasco se juntou a uma empresa que tem se mostrado pouco séria. Se tivesse o mínimo de seriedade, não causaria todo esse caos ao Vasco. Vale a lembrança de que o Vasco não tem conseguido cumprir vários dos seus acordos com clubes e atletas que foram comprados por conta dessa falta de aporte financeiro. E isso pode acabar se tornando um enorme problema a médio e longo prazo. Vale a lembrança de que o Vasco já tomou 3 transfer bans, são punições impostas pela FIFA pela falta de pagamento. Hora de falar sobre Lucas Moura. Durante a live do Nicola dessa quinta-feira, algumas pessoas me perguntaram se existe a chance de o Lucas Moura pintar no Flamengo. Fui até buscar depois na internet para ver se tinha alguma coisa e encontrei uma série de matérias quando ele ainda jogava no Tottenham em janeiro desse ano, dando conta de que o Flamengo tinha a intenção de contratá-lo. Vocês sabem que o presidente Rodolfo Landim prepara um super time para 2024. Ele quer deixar uma última grande impressão no seu ano de despedida da presidência do Flamengo. O nome do Lucas Moura poderia ser um nome super importante, especialmente porque o contrato dele no São Paulo se encerra em 31 de dezembro. Entrei em contato com o Júnior Pedroso, empresário do Lucas, e perguntei: Júnior, tem alguma chance de o Lucas ir pro Flamengo? E acrescentei: você acha que ele jogaria em outro clube brasileiro que não o São Paulo? A resposta do Júnior foi a seguinte, abre aspas: eu acho bem difícil. Nada é impossível no futebol, mas, conhecendo o Lucas, acho bem difícil. A identificação e o amor dele pelo São Paulo é uma coisa que transcende o lado da racionalidade, fecha aspas, e é baseado nessa última frase que o São Paulo está bem animado em relação à prorrogação do contrato. A ideia do presidente Júlio Casares é de oferecer um acordo de 3 temporadas com um aumento salarial em relação ao que o Lucas ganha nesse momento. O Lucas tem faturamento entre salários, direitos de imagem e luvas de algo na casa de R$1 milhão por mês. O Tricolor entende que ele é absolutamente decisivo nesse processo de continuidade de um time que briga por títulos. Lucas Moura ficará no São Paulo ou jogará em um clube do exterior? Estou para te dizer que é a grande tendência de permanência. O Lucas está absolutamente feliz com tudo que tem vivido, não só ele, como a esposa e os 2 filhos. Bora mudar de assunto e falar a respeito do Corinthians, mais especificamente de Renato Augusto. Muita gente já deu como certa a permanência do Renato para a próxima temporada no Timão. O caso não é tão simples assim. Até esse momento, ninguém do Corinthians procurou o Renato para iniciar as discussões em relação à renovação do contrato. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. E o fato de o Renato ganhar alto, na casa de R$1 milhão por mês,
e ter uma série de contusões, ele só conseguiu jogar 33 dos 60 jogos do Corinthians na temporada, isso equivale a pouco mais da metade das partidas, faz com que exista resistência em relação à renovação do contrato do Renato, tanto no grupo da situação quanto no grupo da oposição. Vale a lembrança de que há eleição marcada para 25 de novembro. Se receber uma oferta, o Renato deve ter uma possibilidade de permanência no Corinthians com um salário menor a esse de R$1 milhão que eu citei agora há pouco. Para completar, queria contar para vocês que o meio atacante foi procurado recentemente por um clube brasileiro, não sei que clube é esse, e por um time da Major League Soccer. Renato vai dar prioridade à permanência do Corinthians, super identificado com o torcedor, gosta do clube, gosta da cidade de São Paulo. Se não houver acordo, aí sim ele vai buscar outro caminho para a temporada que vem. Quero fechar o vídeo para falar sobre a eliminação do Palmeiras. O Verdão está fora pelo segundo ano consecutivo na semifinal da Libertadores da América. Faltou futebol e coragem nos confrontos contra o Boca Juniors. A eliminação se deu depois do empate 1-1 no Allianz Parque e derrota por 4-2 nos pênaltis. Sérgio Romero, goleiro do Boca, foi o grande astro da noite, pegando os pênaltis do Rafael Veiga e também do Gustavo Gomes. Romero, que já havia sido super importante nas outras duas classificações do Boca em fases anteriores. Boca chega à final da Libertadores desse ano sem qualquer vitória no mata-mata, são 6 empates e 3 decisões por pênaltis vencidas. Boca havia aberto o placar no primeiro tempo, linda jogada do Merentiel, que pertence ao Palmeiras. Os caras do Palmeiras esqueceram ou ignoraram a cláusula que impediria o Merentiel de jogar contra o Verdão, pois o Merentiel jogou, fez toda a jogada e rolou para que o Cavani marcasse seu primeiro gol com a camisa do Boca na Libertadores da América. No sufoco, na insistência, depois da expulsão do Rojo, que aconteceu no segundo tempo, o Palmeiras chegou ao gol do empate em finalização de fora da área do Piquerez. Outras oportunidades foram criadas porque o Palmeiras de fato melhorou na etapa final. Foi o único tempo, nos 4 tempos dos 2 jogos, em que o Palmeiras foi superior ao Boca Juniors, mas não houve capacidade para fazer o gol da vitória. Na decisão por pênaltis, o Verdão foi eliminado e agora vai ter de se contentar em disputar o Campeonato Brasileiro, tentando tirar a diferença de 8 pontos em relação ao Botafogo. Palmeiras, que já foi campeão paulista e da Supercopa na atual temporada, mas sonhava com títulos bem mais importantes. Abel Ferreira foi perguntado sobre a chance de título no Brasileirão e ele afirmou que o Botafogo é o grande favorito. Não quis falar sobre planejamento para a próxima temporada. Anderson Barros, nos vestiários, preferiu dizer que o Palmeiras segue no caminho certo, de 4 semifinais nos últimos anos, de Libertadores, sendo 2 títulos, que o Palmeiras está no caminho apesar da eliminação frustrante. Já Leila Pereira, super hostilizada dentro do estádio, fora e nas redes sociais. Presidente do Palmeiras, que investiu em apenas 2 reforços para a temporada, apesar da necessidade clara para todo mundo de que havia possibilidade para a contratação de mais jogadores, ela ainda fez postagens nas redes sociais logo depois da eliminação com o escudo do Palmeiras. Mas, para evitar críticas, ela decidiu bloquear comentários. Queria que você usasse o nosso espaço para comentário para mandar recado para a Leila, o que você gostaria de dizer para ela, mas não teve a oportunidade por conta da restrição criada nas redes sociais. Queria que você indicasse também quem são os grandes culpados pela eliminação. Para mim, o Palmeiras tem como grande culpado a presidente, que investiu bem menos do que poderia. Não falta dinheiro ao Verdão. Agora e nos próximos anos com vendas de atletas que vêm das categorias de base. Kevin, Luiz Guilherme, o Endrick que já foi vendido, o Messi um pouquinho mais para frente. Daria para ser um pouco mais ousado, indo buscar reforços que certamente permitiriam ao Palmeiras ter um elenco mais forte. Por exemplo, no momento de dificuldade com a contusão do Dudu. Você discorda? Concorda? Usa espaço para comentário. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra à tarde. Abraço, tchau!